Estão vendo o slide? Sim, Sim, Pronto, perfeito, então. Passou? Passou, né? passou. Pronto. Vamos lá, gente. Começar a aula de hoje. Comportamento do consumidor. Na década até a década de 50, 60, mais ou menos, as pessoas, a indústria, ela produzia tudo para massa, no sentido geral. Acredito que eu já devo ter falado um pouco isso para vocês, sobre era a era da larga escala, se eu não me engano, que a gente chamava esse período. Tudo que era feito e produzido era tudo feito em larga escala, ou seja, era tudo feito grande demais, entendeu? Tinha os tamanhos, claro. Você poderia comprar algo PM ou G. E ainda hoje algumas coisas são produzidas assim. Você poderia comprar uma calça M, mas se a calça M ela não coubesse em você, você teria que contratar um alfaiate para que ele levar a calça ao alfaiate, ele ia tirar suas medidas e ele ia diminuir a calça do tamanho que você gostaria, né? É, isso se dava com diversos tipos de produtos, principalmente da linha de confecções, né, de roupas, no sentido geral. Ou então outras coisas também eram feitas de maneira que tudo que você comprava não era especializado para você, né? Se você quisesse, depois era que você teria a chance de personalizar após comprar aquele produto. E tudo era muito cômodo para a indústria. Só que aí o que acontece? Como vocês sabem, a concorrência ela é algo que mexe muito com o mercado. Porque a partir do momento que uma empresa ela vai contra o que as pessoas estão fazendo, tipo assim, ela deixa de produzir em larga escala e ela começa a produzir tudo mais personalizado. Tipo, exemplo, eu falei para vocês de calça que você comprava PM ou G. Aí hoje você compra, vocês são meninas que tem mais essa questão de. Meninas não, meninos também tem isso, essa questão de número. Mas, por exemplo, você compra uma calça 36, tamanho 38, tamanho 40, 42, 44, 46, 48. Homens, a mesma coisa. Isso aí tem a ver com as medidas. Você compra uma calça hoje com lycra, sem lycra, reta, slim. Você compra camisas de um corte diferente, de outro corte diferente. Aí vai depender muito de qual corte se adequa mais a seu corpo. Você compra qualquer tipo de produto hoje, ele é mais personalizado, né? Porque o público-alvo hoje é mais diverso. Não é que ele é mais diverso do que na época antiga. Ele é que aí está falando que ele é mais diverso. Na verdade, ele já era diverso, só que as indústrias elas não se preocupavam com isso. A partir do momento que uma se preocupou e começou a vender mais, todas as outras seguiram essa outra indústria e passaram também a fazer as coisas de maneira personalizada. Então, hoje as empresas elas precisam muito mais do que só do que produzir objetos, né? Produzir o óbvio, elas precisam conhecer de fato o cliente, né? Precisa ir além desse óbvio para conhecer o cliente. Não é que as coisas mudaram, como eu falei para vocês. As perguntas elas continuam a mesma. Onde, como e quando e por que as pessoas tomam decisões de sua compra. Quando é que uma pessoa decide que ela precisa comprar um celular? Quando é? Como é? Por que que eu preciso comprar um celular novo? Por que que eu preciso comprar uma impressora? Por que que eu preciso comprar uma TV nova? Ou um ventilador, um ar-condicionado? Sei lá, independente do que seja o consumo. Mas quando é que as pessoas tomam essas decisões de compra? As perguntas continuam as mesmas, essas perguntas, né? Só que as respostas, elas são de fato muito mais complexas. Tipo assim, antigamente as pessoas também compravam muito com básico. Elas só compravam se de fato precisasse daquilo, se de fato aquilo fosse uma necessidade. Necessidade, quando eu digo do básico mesmo. Não, ninguém comprava muito por luxo, ninguém comprava muitas coisas supérfluas. Existiam pessoas que compravam coisas de maneira supérflua, mas as pessoas elas compravam muito mais por necessidade do que por algum outro tipo de motivo.
Não havia também, as pessoas não estudavam essa questão do comportamento do consumidor para entender o porquê que as pessoas compravam, porque na época nem existia computador, né? O computador foi inventado no final da década de 80 e a internet só veio chegar, acho que depois da década acho que no final da década de 90, não sei se foi 96 ou foi 97 que a internet surgiu, não lembro a data exata. Mas assim, até aquele momento que as pessoas produziam tudo em larga escala, que não se estudava o motivo de compra das pessoas, até mesmo porque a concorrência ela não era uma coisa absurda, né? Como é hoje. Tipo, você quer comprar qualquer tipo de objeto ou qualquer tipo de serviço que você deseja contratar, você tem serviços das mais diversas, dos mais. Nós, Ícaro, eu não tô entendendo o que que tu tá querendo explicar, eu juro. não, ainda não entendeu? Não. Nós estamos estudando o comportamento do consumidor. A gente está querendo entender por que, que as pessoas decidem comprar. Nós vamos entender por que, que as pessoas decidem comprar e o que, que motiva a compra delas, certo? Eu estou dizendo que na época da larga escala, que é na época que as pessoas produziam tudo de qualquer maneira, e você que era cliente que se virasse, não existiam computadores e também as pessoas, por falta de concorrência, as empresas, tá? Elas não processavam dados. Tipo assim, os clientes compram mais, você, claro, isso é uma coisa óbvia. Os clientes compram mais sorvete na época quente. Tipo aqui, qual é a nossa época quente? Começa em agosto, vai terminar em novembro. Então, esse período onde as pessoas compram mais sorvete, as empresas elas já sabem disso, já sabem qual tipo de sorvete que elas compram mais, se é de chocolate, se é de morango, se é de amendoim, qual que tem mais saída. E aí elas produzem em maior quantidade naquela época, porque elas sabem que vai ter saída. É esse o processamento de dados que eu estou falando. Mas É... não é assim. Tipo, Hã? eles ligaram pra o quanto que comprar em Eu não estou época. entendendo nada, tá só falhando para mim. Deixa eu falar, eu entendi. Entendeu? Pronto. E hoje, só o que existem são variáveis com relação à compra. Tipo, por exemplo, você pode estudar qual tipo de pessoa compra um creme de cabelo da marca A, da marca B, da marca C. Qual gênero, masculino ou feminino, que compra mais daquela marca. Qual é a época do ano que eles mais compram. Qual é o poder, qual é o ticket médio daquele tipo de grupo. Você pode estudar vários tipos de variáveis para você entender o porquê, como, quando, onde as pessoas compram e tomam suas decisões de compra. A gente vai estudar dentro de comportamento do consumidor como é que o consumidor se comporta, como é que ele pensa, como é que ele age, entendeu? Isso é super importante porque e estudar exatamente dentro do marketing, porque quando a gente tem consciência disso, a gente pode direcionar a nossa publicação, o nosso produto, é, a gente pode direcionar várias coisas para aquele público-alvo que a gente atinge, certo? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Vamos lá. O que é o comportamento do consumidor? O comportamento do consumidor é a soma de todas as percepções, atitudes e influências que levam as pessoas a tomarem uma decisão de compra. Ou seja, como é que ela percebe aquele produto, qual é a atitude com relação disso e qual é a influência que é exercida nela, né? Que a publicidade ou que o vizinho dela exerce para que ela tome aquela decisão daquela compra. Para o marketing, é um conceito valioso que permite estudar cada passo do cliente na jornada de compra e suas motivações, ou seja, o que, é que faz ele comprar. A gente vai entender como é que funciona o universo do cliente e como é que nós somos clientes também, né, de outras empresas e tal. Então a gente vai estudar como é que funciona a nossa cabeça no momento de compra. Esse é um conceito de marketing que determina quando, onde, como e por que as pessoas tomam a decisão de compra, que é isso que a gente falou como pergunta, né? Que tomou como pergunta no slide passado. Nesse sentido, nós podemos entender o comportamento, ou seja, como é que o cliente se comporta, como um conjunto de atitudes, atos e percepções de grupos e indivíduos diante de marcas e produtos, certo? Então, qual grupo
qual tipo de indivíduo compra mais o produto A e qual tipo de indivíduo compra mais o produto B. Como, por quê, quando, onde, certo? Tudo isso a gente vai entender. Essa é uma definição objetiva, mas podemos ir a mais fundo, certo? Olha essa definição. Comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos na seleção, compra, uso ou descarte de produtos, serviços e ideias que satisfazem necessidades e desejos. O que é que está dizendo? Essa definição ela é bem mais ampla e ela é bem mais completa. Existe uma série de processos que estão envolvidos no momento da compra que vão determinar por que o cliente selecionou aquele produto, certo? Por que ele comprou, se ele usou ou descartou aquele produto, por que ele descartou, né? E não só produtos, mas serviços e ideias também, que os produtos, os serviços e as ideias, elas devem satisfazer as necessidades e desejos dos clientes, certo? Tudo isso a gente vai estudar. Então, dessa forma, todas as empresas, isso é uma coisa óbvia, elas se dedicam a estudar o conceito, esse conceito de comportamento do consumidor e como é que isso funciona, porque a partir daí eles vão entender melhor o cliente e vão satisfazer plenamente as suas necessidades. A empresa que não liga para o que o cliente pensa, que não liga para o que o cliente acha do seu produto, muito provavelmente ela não vai passar muito tempo no mercado, a não ser que ela seja a única, que hoje é muito difícil isso acontecer, que preste aquele tipo de serviço ou que venda aquele tipo de produto. Que aí o cliente ele é obrigado a comprar porque ele não tem um concorrente com uma qualidade melhor. Então, a empresa que está ligada no que o cliente quer, no que o cliente acha, para que ela possa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o seu produto, ela está satisfazendo cada vez mais as necessidades daquele cliente e, consequentemente, ela vai ganhar mais, ela vai obter mais lucro, ela vai crescer mais do que o seu concorrente. Um dos principais objetivos do marketing, que vocês já sabem, né? É alinhar as soluções da empresa ao comportamento do consumidor, correspondendo às suas expectativas. Aí só reforçando o que a gente acabou de falar, que a empresa, o marketing da empresa tem que estar ligado em satisfazer as necessidades do cliente. Então, para que isso aconteça, você precisa criar e permanecer, né, e manter relacionamentos saudáveis e duradouros com os clientes, para influenciar suas decisões de compra. Então, não é necessariamente só expor o objeto, fazer tipo vamos fazer aqui uma pesquisa de mercado para saber o que os clientes querem. Como já dizia Raul Seixas, todos os clientes, eles são todas as pessoas, elas são metamorfoses ambulantes. Hoje a gente pensa uma coisa, talvez alguém abra os nossos olhos para aquela coisa e a gente passa a pensar de uma maneira diferente, a gente passa a ver com novos olhos. Então isso não quer dizer que porque hoje o cliente fez uma pesquisa de mercado e hoje o produto dele se adequa à necessidade do cliente, que daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, o cliente vai estar pensando daquela mesma maneira e vai estar comprando aquele mesmo produto. Então, existem essas mudanças que sempre vão ocorrer dentro das cabeças dos clientes e as empresas, mantendo esses relacionamentos saudáveis e duradouros, ou seja, mantendo o cliente fiel, você consegue entender a cabeça dele e influenciar as decisões de compra daquele cliente, certo? Porque você vai ter o produto que o cliente ele espera e que ele deseja. Ok? Existem acho que são 5 fatores, são 5 fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Hoje a gente vai passar por cada um deles, certo? E na aula que vem a gente fala sobre outros assuntos. Vamos lá. Quais são? Oi. Tu pode falar mais devagar? Posso, vou tentar. Se eu estiver falando rápido, tu me briga de novo comigo, que aí eu paro, tá bom? E se não entender alguma coisa, tu vai perguntando. Então, existem 5 fatores que influenciam o comportamento do consumidor. São eles os culturais, os sociais, os pessoais, os psicológicos e os situacionais. Certo? São esses 5 tipos de fatores. Certo? Vamos começar pelos culturais. A cultura envolve todo um conjunto complexo de ideias, conhecimentos, comportamentos, símbolos, rituais e padrões desenvolvidos pelo ser humano. Ou seja, nossa cultura é nossa visão de mundo e funciona como uma lente por meio da qual enxergamos e interpretamos tudo ao redor.
Como vocês sabem, cultura geralmente ela é uma coisa muito regional, né? Claro, existe a cultura brasileira, existe a cultura, sei lá, europeia, existe a cultura asiática, existe a cultura sul-americana, existem vários tipos de culturas que são mais amplos. Mas, geralmente, quando a gente está falando sobre tipo de cultura, é, a gente sempre está falando assim de meios regionais. A gente está falando de comunidades que são mais restritas, que são menores. Que, por exemplo, a gente mora no estado do Ceará, que é relativa, comparado a outros estados, ele é relativamente pequeno, né? Então, não deveria ter uma diferença cultural muito grande nos nossos costumes daqui para Fortaleza, ou daqui para, sei lá, até para Pernambuco, que fica aqui também na Chapada do Araripe, que fica pertinho da gente. Mas de repente, se você sai daqui de Juazeiro e você vai para, não sei se André tá aí, mas André é de Araripina. Você vai para a cidade de André, de Araripina, que são, acho que é 160, 170 quilômetros. Você vai ver que lá o costume é totalmente diferente, a cultura de lá é diferente, a comida lá é diferente. Por exemplo, lá em Araripina, Bodocó e tal, o pessoal gosta muito de comer carne de bode lá, coisa que não é muito costume daqui. E para quem não gosta, a carne de lá é deliciosa. Aqui o pessoal não sabe fazer uma carne tão gostosa. Então, toda essa cultura, ela mexe com a visão que a gente tem das coisas e ela influencia diretamente, ela é um fator que influencia diretamente na nossa decisão de compra. Por exemplo, e isso a gente falou muito na live com o Jardel, o corretor que eu levei para vocês na live do Instagram. Ele fala que lá dificilmente ou quase nunca tem lançamento de loteamento. Por quê? Porque lá as pessoas compram apartamento. E é assim. Aqui a gente Ei, ainda não. Cam, Oi. tá bem, né, o que eu tô falando? Falhou, mas agora eu estou entendendo melhor. É porque, assim, esses fatores culturais só tem a ver com a região, é? É porque cultura, ela é uma coisa inerente regional, né? Tipo, o alimento que a gente come aqui tem alguns, assim, tem algumas semelhanças com o restante do país. Por exemplo, baião de dois você vai encontrar no restante do país, feijão, arroz e tal. Mas, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vai é, encontrar lá mais fast food, mais comida esquisita. Tipo, todo mundo que sai daqui, que vai para lá, volta falando isso. Olha, lá é muito bom e tal, mas a comida de lá não é muito boa. Tipo, não está acostumado, né? Por isso que lá, acredito que é nos Estados Unidos mesmo, que tem a maior taxa de obesidade do mundo. Porque várias pessoas comem totalmente de maneira diferente. E a cultura ela não manda só nessa parte, não. Mas, assim, existem algumas coisas que são específicas da região que você não vai encontrar em outros locais. Por exemplo, quem aqui já foi para outro local e viu reisado em outro local que não seja aqui no Cariri? Eu não sei se é só daqui do Cariri, tá? Eu posso estar falando É, uma gafe aqui com vocês. Mas, tipo assim, eu não vi esse costume de reisados em nenhum outro local do país, pelo menos dos que eu visitei, não. Renovação também, Ícaro. Pois é. Então, assim, são fatores culturais. Aí eu tô falando assim, eu dei esses exemplos porque eles são mais comuns a vocês. Por exemplo, galinha caipira, pode ser que tenha em outros locais do país, mas são restritos os locais que as pessoas costumam cozinhar uma galinha caipira. No nosso caso das transações imobiliárias, você vai ver diferenças nesse aspecto que eu estou falando. Por exemplo, aqui as pessoas, elas gostam muito de morar em casas. É difícil você. E está começando a mudar, mas é difícil você ver pessoas que estejam dispostas a pagar 800 mil, 900 mil, 1 milhão no apartamento, ainda que tenha dinheiro, e ainda que aquele valor não vai fazer tanta diferença. Mas as pessoas não gostam muito de morar em apartamentos aqui. As pessoas aqui gostam de espaço, gostam de ter um jardim e tal, gostam de ter uma área de lazer dentro de casa, não gostam muito de dividir. Porque, por exemplo, condomínio, você vai morar em condomínio, se você não está acostumado, você precisa reservar o espaço para você fazer uma festa com os amigos. A piscina não, só se você de fato for fazer a festa na piscina, né?
Mas, tipo assim, tudo é dividido, né? As áreas são comuns a todos os moradores lá. Então, tem pessoas que gostam, por exemplo, é o meu caso, eu gosto muito de ligar o som alto em casa, quando eu estou lavando ou limpando a casa. Ou até mesmo quando eu estou trabalhando, eu gosto de ligar o som. No apartamento eu não tenho essa liberdade porque atrapalha, perturba, né? A tranquilidade do meu vizinho. Então, assim, são coisas, são fatores culturais que mudam a maneira que a gente enxerga, interpreta e influencia diretamente na nossa compra, independente do que seja. Independente do que seja. Ó, vocês estão vendo aqui essa mulher que eu separei a imagem, ela é daquele pessoal lá que usa burca, né? Que a religião eu não sei qual é a religião, não sei se é o islamismo, que as mulheres não podem mostrar nenhuma outra parte do corpo que não sejam as mãos e o rosto, É o né? islamismo. É o islamismo, né? Pronto. Que É. elas não podem mostrar. Então isso influencia diretamente nas roupas que elas vão comprar lá onde elas moram. É, aqui no Brasil você Já vai lembro encontrar tava burca. com piscina, né? Aqui no Brasil você vai encontrar burca, talvez. Talvez existam, talvez não. Com certeza você vai encontrar, mas em locais onde existe uma grande concentração de pessoas que têm essa religião. Porque lá tem mercado para isso. Aqui em Juazeiro você vai encontrar? Não, nunca vi uma pessoa andando com a burca aqui em Juazeiro do Norte. Eu tenho 31 anos, vou fazer 32 esse ano, e nunca vi. Então, por aí vocês tiram. Assim, as coisas, o mercado existente em cada região, ele está condicionado à cultura, diretamente ligado à cultura. Logicamente, os fatores culturais, né, o que a gente vem falando, tem um peso relevante nas decisões de compra das pessoas. Tudo que comemos, vestimos, usamos, desejamos é determinado pela cultura ou subcultura que estamos. Por exemplo, no país dessa mulher aí, você vai encontrar biquíni, fio dental lá, para essas coitadas? Não vai. Por quê? Porque elas não podem nem mostrar o corpo. Não pode nem mostrar as pernas, não pode mostrar a barriga, não pode mostrar nem o antebraço. Aí elas não vão usar biquíni. Então lá provavelmente é nulo esse tipo de mercado. Então o mercado ele vai se adequando a essa questão dos fatores culturais e tal. Aqui dificilmente também. Isso aí, Ícaro. Oi, Aqui também é a questão de a cultura influenciar muito, porque assim, você chega aí, os Júlia, daquelas. tá falhando. Tá falhando, não entendi nada. Tenta ajeitar esse fone aí. Ai, meu Deus. Dá pra ouvir agora? Agora dá. É, Não, falha de você novo, vê. fala de novo. Ah, Tira o não, fone. mas não, tô bem. Tira o fone, mulher, e fala. Oxe, pra que esse fone? Depois tu bota de novo. Júlia, digita no chat, aí alguma pessoa lê. Pode ser. Também. Hein? Dá pra ouvir? Dá. Vai. Sim. Eu ia falar só uma observação, que eu vejo aqui em Juazeiro que assim que você chegar aqui na cidade, os primeiros comércios já tem essa coisa ligada às né? Que são essas coisas. Lá no centro também aquelas lojas de carro que são as primeiras, que é peça de carro, essas coisas de casa. Você já sabe onde encontrar as coisas. E isso com Exatamente. certeza tem a ver com as pessoas que compram também. Porque quando a pessoa está com pressa, um exemplo, para comprar alguma coisa de carro, já tem lá na frente. Você não precisa nem descer até baixo, e já é tudo perto. Exatamente. Pois é. Então, assim, tudo é. Os fatores culturais eles influenciam diretamente nessa questão. Né? Por exemplo, que eu acabei de falar, por exemplo, um indiano não tem os mesmos hábitos de consumo de um brasileiro. Assim como os padrões orientais diferem profundamente dos ocidentais. Mas não é preciso ir tão longe. O consumidor do Nordeste brasileiro, eu estava falando para vocês, já tem necessidades totalmente das de um consumidor da região sul. Por exemplo, você vai para a região sul do país, que é altamente frio, né? Para a gente que mora aqui é altamente frio, para eles nem tanto. Lá, as pessoas elas adoram o sol. Quando elas vêm, elas geralmente quando elas vão passar férias, elas vêm para as praias do Nordeste, porque elas não têm isso lá. Já nós somos totalmente o contrário, né? A gente odeia o sol porque é muito quente aqui,
né? Inclusive essa época tá quentíssima. E geralmente quando a gente quer conhecer um local mais frio. Muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver neve. Eu sou uma delas. Então, as diferenças de cultura, elas vão diferir por regiões, por cidades, certo? É tudo totalmente diferente por conta dos fatores culturais. E, por exemplo, ó, olhando mais de perto, um surfista não tende a consumir da mesma forma que um executivo. Por exemplo, pessoas que são mais largadas no sentido. A palavra certa não é nem largada, sabe? Elas são mais entendidas da vida. Elas não têm problema em fazer uma tatuagem, elas não têm problema em, sei lá, em consumir algum tipo de coisa ou comprar algum tipo de roupa que elas se sintam bem. Já tem pessoas que, culturalmente falando, né, que a religião também entra nessa parte, elas jamais usariam, sei lá, uma mini saia, jamais, mulheres, né? Homens talvez também, por exemplo, meu avô, ele não usava short, ele só usava calça. Ele jamais, nunca vi meu avô de short. Então, existem esses fatores culturais que vão influenciar diretamente, eu acho que ficou bem claro, né? Vão influenciar Ei, Igor, diretamente na compra das pessoas. Igor. Oi, Ribeiro. E, tipo assim, uma coisa que vem passando de geração em geração que vai mudando. Tipo assim, antigamente o povo, tipo, eu digo assim, tatuagem, meu, tipo assim, brinco. Hoje eu uso brinco pra fazer uma tatuagem, mas, tipo assim, meu pai não queria, meu avô muito menos ainda. Mas, tipo assim, eu acho que quando eu tiver um filho, ele já vai querer fazer tatuagem, vai querer ter brinco, cordão, essas coisas. É uma coisa que vai passando de geração em geração e vai mudando. Ó, meu pai, ele dizia que se eu colocasse um brinco, ele arrancava o brinco com a minha orelha junto. Então, nunca coloquei brinco por conta dele. Tive vontade, mas não coloquei. E até hoje eu tenho vontade de fazer tatuagem, mas eu sinto, assim, inconscientemente, subjetivamente, que por meu pai não gostar e meu sogro não gostar, de você ver como são importantes esses fatores culturais. Eu nunca fiz uma tatuagem. E assim, tenho vontade, mas por respeito a essas pessoas que são mais velhas, que eu tenho respeito e consideração, eu deixo de fazer. Talvez um dia eu faça, com eles ainda vivos, entendeu? Quando mudar. Mas, tipo, é, tem atitudes nossas de compra que a gente deixa de fazer, deixa de consumir um serviço por conta justamente desses fatores Igor, culturais. tipo Oi. assim, antigamente uma pessoa que cortasse o cabelo degradê era chamada de vagabundo, era chamada de coisa e tal. Não faço Hoje até meu tatuagem pai, dele. hoje até meu pai corta degradê, listrinha na sobrancelha e tudo. Pois é, as coisas mudam, tudo vai mudando conforme o tempo vai passando. Fatores sociais, ó, grupos sociais também influenciam fortemente o comportamento do consumidor. A religião também entra aqui. Nesse caso, os indivíduos eles podem pertencer à mesma cultura, mas eles terão hábitos de compra compatíveis com seu extrato, classe e papel social. Não sei por que extrato aí está com S, é com X. Isso porque o círculo social determina as necessidades de preenchimento e status, que são alcançadas em grande parte por meio do consumo. É claro que as pessoas elas podem modificar suas escolhas no mercado, mas o padrão de consumo é herdado pelo núcleo familiar e profundamente afetado pelos ambientes escolar e profissional, por exemplo. Vamos lá. Quando a gente está Ícaro, falando de fatores travou. sociais, a gente está falando. Quando a gente está falando, vou repetir, quando a gente está falando em grupos sociais, fatores sociais, a gente está falando muito em boa parte, né? A gente está falando de classes financeiras. Tipo, estou falando de classe baixa, classe média baixa, classe média alta, classe alta. Quando eu estou falando de grupos sociais, eu estou falando de héteros, estou falando de gays, estou falando de bi. Estou falando, quando eu falo de grupos sociais, também estou falando de gênero masculino, gênero feminino. Então, isso tudo influencia no poder de compra. Se você me falar, quem que vocês acham, vou perguntar uma coisa a vocês, quem que vocês acham daqui de casa, por exemplo, eu tô falando de mim e de Moniz, né? A gente casou faz 10 anos e tal. Quem vocês acham que se interessa mais em comprar coxa de cama para casa? Eu ou Moniz, o que vocês acham? Acho que Ela, né? Ela. Ela, ela. Ou o gênero influenciando. Quem vocês acham que faz questão de ter um videogame em casa? Eu ou ela? Tua filha. Não, tira ela. Eu ou Moniz? Tu. Com certeza, tua cara.
Ó o gênero influenciando, tá vendo? Isso, gente, existem exceções? Claro, porque você sempre vai achar a prima da irmã, da tia, do cachorro, do vizinho, do primo seu, que vai ter uma menina que, claro, vai adorar videogame. Ela adora videogame. Mas isso não quer dizer que ela influenciou a compra. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que os gêneros e as classes sociais e tal, financeiros e tudo, os grupos sociais, eles vão influenciar diretamente na compra ou não de um produto. Eu fui, eu fui gerente em 2013 de um barzinho aqui chamado Ibiza. No Brasil só tinha 4 franquias dele, só tem um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Brasília e o quarto era aqui. Não tinha nem em Fortaleza, acho que até hoje não tem. Ibiza uma franquia de um bar que ele é da cidade de Ibiza, espanhola. Não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade, que ela é super conhecida por festas e tal de jovens lá. Assim, a faixa etária desse pessoal que andava lá eram mais jovens ou mais idosos? Ícaro, eu acho que 17 a 19 anos. Jovem. Mas você acha que 20, 22 anos, 23, não ia não? Eu acho que ia, mas tipo assim, bem menos. Pronto. É basicamente isso que eu estou querendo deixar claro aqui para vocês, que uma espécie de grupo, um tipo de grupo, ele vai mais consumir um tipo de produto do que outro, um tipo de serviço ou comprar um tipo de qualquer tipo de produto ou serviço que seja oferecido, que esses grupos sociais eles vão ter preferências de compra por alguma coisa. É, Pessoas que, vamos lá, se tivesse uma casa hoje de 500 mil para ser vendida, qual grupo social vocês acham que compraria? Baixa, média alta ou alta? Alta. Pronto. Então acredito que ficou claro para vocês essas questões das divisões dos fatores sociais. Existem diversos tipos de grupos que eles vão comprar mais um tipo de produto do que outro. Pronto, Ana Clara, é aí onde eu queria chegar. Que, por exemplo, que quem existem as exceções, mas por exemplo, quem consome mais tipo quem aqui já foi, como é o nome? Eu não sei se vocês já foram também, eu perguntar aos meninos que gostam de assistir futebol em bar. Algum de vocês gosta de assistir futebol em bar? Ou não, nunca assistiram um jogo de É futebol em massa, é bar? massa, é massa. Tem umas putaria massa lá. É bom, é bom, é bom, é Massa ver bom. o Corinthians perder. Ó, como é que vocês viram? Bater em bebê é fácil demais quando está jogando nada. Mas voltando para o assunto principal. Vocês sabem como é o nome daquele bar que fica ali na linha do trem? Perto, na esquina com a. Perto ali do, O do Gaizão? pronto, Gaizão. Quem vocês acham que frequenta mais ali? Homens ou mulheres? Homens. Pronto, o grupo social homens consome mais. Pode ter mulher? Claro que pode. Deve ter mulher. Mas o tipo de. O grupo social que mais consome futebol em barzinho são os homens. Provavelmente na faixa etária entre, sei lá, 18 a 30, 35 anos. Basicamente isso, entendeu? Porque depois que você passa de uma idade também, que nem a minha, você já perde a paciência de assistir com muita gente. Você prefere assistir na tranquilidade da sua casa e tal. Você compra sua cerveja, você faz seu petisco e você assiste só, chama um ou dois amigos para assistir junto com você. Então é justamente isso aí onde eu quero chegar para vocês, que os grupos sociais, que ou seja, a gente consegue classificar as pessoas, a gente ainda vai ver segmentação de grupo, tá? De público-alvo e tal, tudo isso a gente ainda vai ver. Mas eu quero que vocês entendam que essa divisão, essa segmentação, ou seja, essa divisão de grupos, ela vai fazer com que tal grupo específico consoma mais um tipo de produto do que outro. Por exemplo, tem muitas. As meninas aqui que são feministas que estão na luta aí, e os meninos também que são feministas, que são poucos, mas existem, sabem que, tipo assim, o tipo de homem que mais agride mulher, aí vão ter assim, por exemplo, vai ter homem hétero, alto, branco, sei o que e tal. São os que vão mais defender, passar pano para, sei lá, Gustavo Lima. É um assunto que vocês estão por dentro aí que o Gustavo Lima ele separou. A maioria, aí a maioria das pessoas que mais defendem o Gustavo Lima são esse tipo de homem hétero, branco, tal,
sei o que, não sei o que. É isso um grupo social. É um tipo, são pessoas que estão juntas dentro de um grupo por semelhanças. Pronto, ponto final. Eu vou agora sair do slide, certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Acho que já parei, né? A apresentação. Ou não? Ícaro, Já. Oi. caso se tu fazesse uma pergunta assim, explique fatores sociais, como eu poderia responder? Não, eu podia perguntar assim: qual é o tipo de fator? Qual é o fator? Então, é o fator que influencia a compra de um produto discriminada por um grupo social específico. Aí você colocaria, entendeu? Que é o fator social. Ou seja, o fator social ele influencia na compra porque são pessoas que têm aquele tipo de característica que consomem aquele tipo de produto, por eles pertencerem àquele grupo, especificamente falando. Ok? Ok. Pronto. Vamos lá, deixa eu apresentar, deixa eu colocar aqui o slide. Agora a gente vai para de operações imobiliárias. Apresentar. Ícaro, manda os slides. Mando sim. Eu acho que é isso aqui. Olha aí se o slide apareceu para vocês. Apareceu. Apareceu. Pronto. Vamos lá. Gente, a administração de imóveis, como vocês sabem, é um ramo da corretagem imobiliária para quem gosta de segurança. Como vocês sabem, o ramo de vendas imobiliárias ele é muito bom. Você ganha muito dinheiro e tal, a venda, você ganha muito mais, vendeu, acabou o seu serviço e tal. Mas existem pessoas que, por exemplo, estão vendendo, vendem bem no mês, no outro mês não vende. Na verdade, nós, enquanto quem trabalha com vendas ou quem já trabalhou com vendas, sabe que tem meses que são muito bons dentro de qualquer tipo de mercado e tem meses que são péssimos. Então, as pessoas, e existem esse tipo de perfil de corretor, não gostam desse vai e vem, desses altos e baixos. E prefere a área de administração de imóveis, porque uma vez que você consegue captar muitas casas para administração, seu único trabalho vai ser, de fato, administrar. Receber um valor, ou então imprimir um boleto para que o cliente nem precise da sua imobiliária para poder pagar e tal. Você conseguir, de fato, administrar, repassar o dinheiro do aluguel para o proprietário, certo? Então, é um ramo mais seguro da área de transações imobiliárias. Vamos lá. Ei, Ícaro, antes de tu começar, deixa eu fazer uma pergunta. Tu acha que tu já chegou no teu auge, ou tu ainda tá para chegar, ou já passou? Não, olha, o corretor de imóveis, Assim, se ele não se cansar da área, cada ano ele é melhor. Cada ano ele é cada vez melhor, porque quanto mais, isso claro, se você fizer um bom trabalho, isso claro, se você tiver aquele cuidado com o cliente, de atender bem, de se preocupar, né? De fato, fazer o trabalho que você foi pago para fazer. Porque tem corretores que preferem fazer aquela venda naquele momento, mesmo mentindo para o cliente, depois o cliente sabe, ou então a experiência, não se preocupar com a experiência de compra do cliente, e o cliente nunca mais vai lhe indicar para ninguém. Mas se você está preocupado com isso, todo ano ele é melhor. Porque a cada ano que passa, você atendeu mais clientes, você fez mais vendas, tem mais pessoas satisfeitas com o seu serviço. Né? Na teoria deve ser assim. E dispostas a lhe indicar para novas pessoas que vão comprar novos imóveis. E também, futuramente, quando elas retornarem para comprar de novo um imóvel, a primeira pessoa que elas vão procurar vai ser você, porque a experiência foi boa. Então, se você tiver esse cuidado, todo ano ele é melhor. E assim, se você tiver também disposto, se tiver ganância não no sentido mal da palavra. Mas assim, se você ter vontade sempre de crescer e tal, de aumentar. Eu não me vejo hoje fora da corretagem. Não é uma coisa, eu não vou dizer para vocês que a corretagem imobiliária ela é uma coisa que
que eu amo, não, certo? Eu entrei no ramo imobiliário porque na época Ellen ia nascer, eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu gerenciava 3 lojas aqui no Cariri, de uma compra premiada, aquelas compras premiadas que você comprava a moto, ia pagando a parcela, quando você era sorteado, você recebia a moto ou o dinheiro e parava de pagar, né? E eu gerenciava 3 lojas, aí no ano que ela ia nascer, a dona da loja me tirou da loja de Crato e da loja de Barbalha, me deixou só em Juazeiro, e aí baixou meu salário pela metade, eu não tinha condições de me sustentar, e a área da educação física não pagava bem para professor, procurei emprego, não consegui, e como meu sogro e meu cunhado são corretores, né, também até hoje, eles me incentivaram a entrar no ramo, e eu não me arrependo, porque durante muitos anos eu me sustentei só da corretagem, e teve meses, gente, muito bons. Teve meses maravilhosos, assim. E esses meses para mim da pandemia também têm sido muito bons. Aí, assim, existem meses que se a gente tiver consciência de que vão haver meses bons e meses ruins, a gente souber aproveitar, souber administrar aquele dinheiro que a gente recebe, é perfeito. A gente vai conseguir ganhar dinheiro, vai conseguir se sustentar muito na profissão. Agora, o início ele não é fácil, não. O início ele é difícil porque você é uma pessoa nova, você não entende como as pessoas pensam. Eu achava, por exemplo, que R$ 300, R$ 400, que era a parcela que a gente tinha na época, era muito dinheiro, né? E de fato era, porque os imóveis todos agora eles estão aumentando o prazo justamente para diminuir o valor da parcela, para que as pessoas tenham condições de comprar e investir mais, né? Isso é uma tendência de mercado cada vez maior. Você vê terreno hoje, loteamento com parcela de R$ 75. Mas assim, não é uma área que nossa, eu amo de coração a área de transações imobiliárias, mas ela me dá um luxo que outra área não daria. Que tipo assim, eu trabalhei, antes de entrar no Raimundo Saraiva, eu trabalhei um mês na CDL. Mas eu só aguentei um mês lá na CDL. Por quê? Porque eu fiz 3 vendas lá na CDL, de uma promoção que tinha, que a CDL sempre faz promoções em época baixa do comércio para incentivar as pessoas a comprarem, ganhei acho que R$ 140. No mesmo mês eu vendi uma casa, ganhei 8.750, porque eu não larguei a corretagem. Então eu disse, não, aqui não é para mim não. E saí da CDL, eu era consultor de alguma coisa lá, não lembro não, o nome não, tá na minha carteira lá, manchada um mês só, na CDL, pedi para sair. Então, assim, a corretagem ela permite muita coisa. Ela permite que, se você tiver vontade de crescer, você tiver vontade de trabalhar, ela permite que você ganhe coisas astronômicas, valores astronômicos que um engenheiro formado não ganha, que um médico às vezes não ganha, né? Tem muita gente que saiu de suas áreas porque viu várias pessoas ganhando dinheiro com a corretagem. E eu não comprei minha casa eu comprei minha casa com dinheiro de venda, não foi com dinheiro de professor. Eu paguei meu carro todinho com dinheiro de venda, não foi de ser professor. Tudo bem, o dinheiro de professor ajuda e tal, é o fixo que eu tenho, mas eu não tenho coragem de sair da corretagem, apesar de não gostar. Então, no auge eu não estou, não. Certeza que eu não estou. Mas trabalhando a gente consegue cada vez mais ter um ano melhor que o ano anterior. Vamos lá. Introdução à administração. A sociedade, gente, ela é formada por organizações. Qual é o tipo de organização que eu estou falando aqui? Eu estou falando de organizações, empresas, no sentido geral, né? E de organizações do sentido da palavra organizar, do verbo organizar mesmo, né? Tudo necessita de uma organização, tudo necessita de um planejamento, de uma estrutura. E desde os primórdios da civilização, ou seja, desde que o homem é homem, que se entende por homem e que começou a pensar, não na época das cavernas, os homens se articulam para esse desenvolvimento próprio, no caso dessa parte da administração no sentido geral. Então, a tarefa básica da administração no sentido geral, assim, do modo, do verbo administrar, é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Eu chego já na definição do que é eficiente e do que é eficaz. E para que você consiga esse objetivo de fazer as coisas, né, de maneira eficiente e eficaz, você precisa ter um bom administrador. Esse slide aqui,
eu tiro onda com Arnon, mas não é que eu acho que ele nem vai votar nele, não, tá? É só porque a gente Tá travando. Travou, Ícaro. é o modo da cidade, no caso. Eu nem acho que ele é um bom Tá gestor. travando, tá travando, cara. Acho que Travou. Arnon é Meu um bom amigo, tá travando, cara. Calma aí. Ah, gestor. Ícaro! A de Júlia tá Pronto, tá travando bom, também. voltou? Aê, finalmente. Voltou? Voltou. Voltou, né? Voltou. Pronto. Então, assim, eu só estava falando que eu não é que para que você faça isso de maneira eficiente e eficaz, você precisa ter um bom administrador. Eu faço uma piada com o Arnon esse slide todinho, mas isso não quer dizer que eu achei ele um bom administrador, não, tá? E nem que vai votar nele na eleição, nem fazer campanha para ele, não, também porque eu não ganho nada. É só porque eu uso ele como referência, porque ele é o administrador da nossa cidade, certo? Vamos lá. Porém, nem sempre houve preocupação com essa parte da administração. Somente do século XX para cá, com o desenvolvimento de novas tecnologias, é que se expandiu, a administração ela se expandiu em um desenvolvimento considerável. As organizações que até então eram organizações pequenas, elas passaram a ser organizações de pequeno, de médio e de grande porte, certo? Tipo, você tinha empresas antigamente, quem sabe me lembrar o que foi que aconteceu no século, acho que foi no século XIX, que ajudou essa parte da tecnologia e tal. Novas tecnologias, a gente está falando, claro, de computadores, porque no século XIX não existia. Mas o que, é que vocês acham que eu estou falando de tecnologias? Qual foi um marco para. Acho que era no século XIX, deixa eu ver aqui, para ver se eu não estou me Ah, passando mesmo. o telefone? O quê? Não, antes. O telefone mas assim, um foi que marcou na Europa, no século, acho que foi do século XIX. Deixa eu ver aqui se é século XIX mesmo. Surgiu no final do século XVIII para o início do século XIX, na Europa. Dedica. Não, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil. O que foi que um marco para a história da sociedade industrial? É a locomotiva. A Revolução Industrial, filho de uma égua. Pode dizer outro Pedi pra nome. você dar Oxe, dica. eu ia falar, mas eu pensei que ia ser Eu depois. achava que era certo. A Revolução Industrial ela foi um marco porque ela permitiu a partir dela surgiram várias outras coisas, entendeu? A partir da Revolução Industrial. Então, as pessoas começaram a produzir coisas em grande escala, por isso no século XX existia a produção em larga escala, e a partir daí as empresas elas tiveram condições de crescer. Elas se tornaram as organizações que até então só eram pequenas, elas passaram a ser de pequeno, médio e grande porte. O que para vocês é uma empresa de grande porte hoje? Uma Apple. Uma Apple por quê? Coca-Cola, Walmart. Coca-Cola por quê? porque Microsoft. muita gente consome. Porque ela é Google. Multibilionária. Multinacional. Exatamente, elas Multinacional, estão isso em aí mesmo. várias nações. Muitas delas, elas são globalizadas no sentido de que elas elas estão em todos os continentes, né? Então, as empresas que até então só existiam de Exceto maneira na Antártica. regional. Hã? Não tem na Antártica. Por que vocês acham que a cajuína nunca cresceu assim? Porque você encontra cajuína em São Paulo, mas em poucos locais. Você encontra em outros estados, mas em pouca quantidade. Vocês encontram mais a cajuína aqui. Por que vocês acham que a cajuína nunca cresceu assim muito? Eu acho que é porque o dono não quer ficar rico mesmo. O que vocês acham? Quem acha outra coisa mais? Quem acha que foi por outro motivo, Ou talvez? porque ele quer que seja uma coisa exclusiva. Vamos voltar para os fatores culturais. Caju é um tipo de fruto que só tem nas regiões mais quentes do país, né? Ou seja, basicamente no Nordeste e Norte. Acho que nem tanto no Norte. E
as pessoas não têm o costume de consumir caju ou suco de caju fora daqui do Nordeste. Então, não é muito aceito em termos de paladar a cajuína fora. Apesar de que muitas pessoas daqui considerem a cajuína, porque já provaram todos os outros refrigerantes, o refrigerante mais saboroso que há no mundo, né? Porque já provaram vários outros tipos de refrigerantes. E eu concordo com essas pessoas, eu gosto muito da cajuína. Eu costumo dizer que do caju eu só gosto da cajuína, porque realmente eu não gosto do suco nem da fruta em si. Mas assim, Castanha? nem da castanha, cara. Minha Que esposa isso, adora, cara? mas eu odeio. Que Minha esposa e minha vergonha. filha adoram castanha, mas eu odeio castanha. Não, do Eu acho caju, que eu amargo é na aquele boca, sei negócio lá, que fica na esquisito. boca. É esquisito demais. É, Enfim, as empresas elas tiveram, a partir da Revolução Industrial, né, oportunidade de crescimento e se tornaram pequeno e médio grande. A partir daí foi que a administração ela foi entendida como ciência. Foi a partir desse momento, com o surgimento de novas tecnologias, com o aumento da concorrência em si de mercado, que as pessoas começaram a ver a administração como uma ciência e estudar da maneira como a gente está estudando. Por que, que as pessoas compram mais tal produto do que outro? Por que, que você, enquanto você está no supermercado, é, você olha mais para a prateleira do meio e a que está exatamente abaixo da do meio? Você não olha muito para de cima nem muito para de baixo. Por que, que esses locais são mais concorridos? Então, assim, começaram-se a fazer pesquisas e tal em termos de administração para entender um pouco mais da administração, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que são filósofos muito antigos, eles influenciaram bastante o pensamento administrativo. Eles se preocupavam muito com o enaltecimento da habilidade pessoal naquela época, ou seja, eles acreditavam que as pessoas elas tinham uma espécie de habilidade, e isso hoje é comprovado, tá? Eles são muito antigos, acho que eles são antes da época de Cristo, se eu não me engano, Sócrates, Platão e Aristóteles. Posso estar cometendo uma gafe também, mas eu acho que eles são de antes de Cristo. Mas eles acreditavam que cada pessoa ela nascia com habilidade pessoal, e hoje isso é estudado. Existem vários tipos de inteligência. Existe a inteligência esportiva, que as pessoas acreditavam que não. Tipo, por exemplo, recentemente saiu um meme daquele jogador da seleção brasileira, o Richarlison, que ele fala que na escola ele não tinha talento algum, que ele ficou reprovado em artes. E o tio dele era o professor de artes, e mesmo assim ele saiu reprovado. Então, ou seja, antigamente as pessoas consideravam esse tipo de pessoa como uma pessoa burra, como uma pessoa que não sabia de nada. E ele tem a habilidade esportiva porque ele ganha muito mais dinheiro hoje do que uma pessoa que tem doutorado, por exemplo. A pessoa que tem doutorado, você vai ganhar 40, 45 mil. O cara, por mês, ele deve ganhar, acho que na faixa de 700, 800 mil reais, 1 milhão. Não sei quanto é que o Richarlison ganha, o jogador da seleção brasileira, mas ele ganha muito mais dinheiro do que essas pessoas. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles acreditavam que cada pessoa nascia com um tipo de habilidade pessoal, onde aquela habilidade ela tinha que ser explorável. Eles separavam conhecimento técnico de experiência. O que é isso? Conhecimento técnico é aquilo que você adquire estudando. Experiência é aquele conhecimento que você adquire vivendo. Então, por exemplo, vocês estão aqui escutando muita teoria durante esses 2 anos e meio, né, até o meio do terceiro ano que vem, e vocês estão adquirindo conhecimento técnico para que, quando vocês cheguem no segundo semestre do terceiro ano, vocês tenham a oportunidade de, a partir daquele conhecimento técnico, adquirir experiência. Ou seja, o que vocês vão viver vai ser o conhecimento que vocês vão adquirir através da experiência. Então, eles se preocupavam, eles separavam também isso, né? Que, por exemplo, tem várias pessoas que nunca estudaram na vida, mas que a experiência de vida delas permite com que elas consigam viver tão bem ou melhor do que as pessoas que só estudaram, né? Eles se preocupavam também com problemas sociais, que eram derivados do desenvolvimento social e cultural, né? Que é essa questão, por exemplo, sempre houve na história da humanidade essa questão de retenção de muito dinheiro para uma pequena camada da sociedade, ou seja, uma diferença social em termos financeiros. Sempre existiram poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Então, isso é um problema
social, ou seja, é derivado do desenvolvimento. E eles tinham também uma proposta democrática de administração de negócios públicos, né? Isso, o que é uma proposta democrática? É isso que a gente está vendo hoje no nosso país, que é se preocupar com que o povo ele participe mais das decisões em comunidade, para que o povo de fato dê sua opinião, para que ele participe de tudo que é público, né? Dessa administração de negócios públicos. Isso foram só algumas das preocupações de Sócrates, Platão e Aristóteles. Continuando, depois da derrocada, ou seja, da queda do Império Romano, a Igreja Católica também ela passou a ser a maior organização da época, né? A Igreja Católica ela teve sua ascensão nessa época, e após a queda do Império Romano. E o modelo de administração da Igreja Católica ele foi muito utilizado como referência e até hoje é utilizado como referência. Exemplo, hierarquia. O Papa manda mais do que sei lá, arcebispo, que manda mais do que o bispo, que manda mais do que o padre, que manda mais do que a freira, que manda mais do que o coroinha. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Vamos trazer para a nossa realidade. O gerente manda mais do que o supervisor, que manda mais do que o caixa, que manda mais do que o vendedor, que manda mais do que o pessoal dos serviços gerais. O diretor manda mais do que o coordenador, que manda mais do que o professor, que manda mais do que o aluno, sem ter moral de nada. Existe uma hierarquia dentro das organizações. Existe. Estado maior. O Vaticano manda, as igrejas que têm juiz obedecem. A matriz de alguma empresa, ou seja, aquela primeira, manda e todas as filiais elas obedecem. Exemplo mais real, o modo que é mandado fazer o pão no McDonald's dos Estados Unidos é o mesmo modo que é feito em qualquer franquia do McDonald's. O mesmo hambúrguer que você come em Fortaleza é o mesmo hambúrguer que você come em Juazeiro. Se não for, alguma coisa está errada. Mas existem locais que mandam mais do que os outros, e os outros obedecem. Existe também uma coordenação funcional, o que é isso? Cada pessoa dentro da empresa, ela tem uma função diferente. E isso provém da Igreja Católica. O Papa ele tem uma função, o arcebispo ele tem outra, o bispo ele tem outra, o padre ele tem outra, o coroinha ele tem outra, a freira tem outra. Assim como o gerente tem uma função diferente do supervisor, que tem uma função diferente do caixa, como o diretor tem uma função diferente do coordenador, que tem uma função diferente do professor. Então percebam que esse modelo de administração da Igreja Católica ele é muito utilizado até hoje. Provavelmente, se vocês forem montar alguma empresa futuramente, né, vocês queiram ganhar muito dinheiro aí, vocês vão trazer alguma coisa desse modelo da Igreja Católica, ou talvez quase que 100% desse modelo da Igreja Católica. Tá certo? Vamos lá. Existem Esse Estado maior. Estado maior é tipo assim, é como eu estava falando. Vocês sabem que a Coca-Cola ela tem uma fábrica matriz. Sabem disso, não sabem? Sim. Vocês sabem o que é a matriz? A matriz é a empresa principal. É a primeira que foi montada e a partir dali tudo que surgir, decorre, vem através dela. Então, por exemplo, o modo de produção, por exemplo, a Coca-Cola que a gente bebe aqui, ela não é produzida pela matriz. Ela não é produzida pela matriz. Ela é produzida por uma filial da Coca-Cola aqui dentro do Brasil. Porém, a produção da Coca-Cola, ela é a mesma. Tanto faz você beber a Coca-Cola que é produzida no Brasil, como a Coca-Cola que é produzida na Índia, como a Coca-Cola que é produzida na Inglaterra. Você vai estar bebendo o mesmo sabor, porque o modo de produção é igual. Ou seja, a matriz, ela manda como vai ser o processo de fabricação das outras, o padrão de qualidade. Entendeu? É isso que é o Estado maior. É uma empresa matriz, no caso, que vai mandar nos restantes. Onde é que isso existe na Igreja Católica? O Vaticano, que é onde o Papa está, ele manda e todas as outras igrejas obedecem. Não importa se é na Itália, se é na China, se é na Europa, se é no Brasil, se é no Nordeste, se
sei lá, em Varginha Grande, em Minas Gerais, aonde for, onde você for, a Igreja Católica ela tem um padrão. O que vai mudar? A língua só. A maneira como eles vão falar, né? A forma como eles vão se expressar, o código que eles vão utilizar para falar. Mas é o mesmo. O evangelho que tem no Vaticano, no domingo, é o mesmo evangelho que tem em todas as igrejas do Brasil, que tem em todas as igrejas dos Estados Unidos, igrejas católicas, tá? Então isso é o que a gente chama de Estado Maior. Ei, Aí existem outras... Explicar Oi. a coordenação funcional? Ou você já explicou? A coordenação funcional? Sim. A coordenação funcional é que eu estava dizendo que é que cada pessoa dentro de uma organização ela tem uma função diferente. Aí eu estava falando, por exemplo, o gerente ele tem uma função, o supervisor de vendas ele tem outra função, o caixa ele tem outra função. Cada um tem sua função dentro da organização. A função do diretor é coordenar e trabalhar a escola, só dando um exemplo, tá bem grosso. Fazendo com que a escola ela funcione da melhor maneira e tenha os melhores resultados. Aí, quem ele se apoia no coordenador? A função do coordenador é a mesma? Não. Eles trabalham pelo mesmo objetivo, que é isso, é fazer com que a escola tenha rendimento, com que vocês aprendam mais e melhor. Aí o coordenador, ele acompanha mais de perto o professor, ele vê se o professor está tendo um planejamento legal, se a execução também daquele planejamento, daquela aula está funcionando. Qual é a função do professor? A função do professor é fazer com que o aluno ele aprenda melhor. E o aluno é tentar entender a matéria e tal, fazer aquilo que o professor pede, porque acredita-se que aquilo que o professor está passando e a maneira como ele está passando é a ideal para que você tenha um melhor aprendizado. Então, isso é uma coordenação funcional. Cada pessoa tem uma função dentro de uma organização. Certo? Existem outras condições que também influenciaram o pensamento administrativo. E eu vou ficar por aqui, porque senão a gente não termina a aula hoje. Vamos lá, quais foram essas? As organizações militares, a Revolução Industrial, os economistas liberais e os pioneiros em empreendedores. O que eles fizeram? Vamos lá. O que hoje isso é usado? Planos, manobras e táticas de guerra. Como é que isso provém da onde? Das organizações militares. Se você está dentro de uma empresa que trabalha, sei lá, no segmento de confecções, vou dar um exemplo, no segmento de confecções. E aí, você planeja como é que você vai expor algum tipo de mercadoria, uma calça mais bonita, uma blusa mais bonita na fachada, na vitrine. É um plano, é uma manobra, né? Uma tática que você está utilizando com as luzes e tal legal, para que aquelas pessoas que estão passando de frente à loja, elas observem a loja, elas achem aquilo atrativo e pensem, não, aqui tem roupas bonitas. Eu vou entrar para poder ver as roupas que tem aqui. Então, são formas de atrair o consumidor, o cliente? Não, isso aqui eu estou falando assim, de planejamentos, manobras e táticas. São coisas que você vai... Porque, por exemplo, as organizações militares, quando elas vão atacar um inimigo, o que eles fazem? Primeiro, eles vão estudar o inimigo. Eles vão saber se eles têm, qual a frota que ele tem, se eles têm frota de avião, se eles têm frota de navio, quantas pessoas eles têm em terra para guerrear, qual o poder de fogo deles, se eles estão com armamento mais pesado ou se eles estão com armamento mais brando, entendeu? Qual é a melhor maneira de atacar aquela pessoa? Dentro da questão empresarial hoje, isso é utilizado dessa maneira. Por exemplo, qual é o tipo de público-alvo que eu atinjo? O que chama mais atenção? Chama mais atenção o preço ou uma vitrine bem montada ou os dois? Tipo, de repente eu posso colocar 4 manequins, masculino e feminino, e eu coloco umas cores mais vivas, porque as cores mais vivas estão
agora no momento, na moda, né? As pessoas estão comprando mais cores vivas, porque a gente está no verão e tal, não sei o quê. E aí o que é que chama mais atenção também? O preço. Se eu colocar o preço aqui, R$ 25, então colocar o nome liquidação, várias pessoas vão entrar. Então, isso é um tipo de plano, ou manobra, ou tática, que vai fazer com que as pessoas elas entrem mais na minha loja e, consequentemente, comprem mais. Isso provém das organizações militares. Outra questão é o método experimental. Se vocês não sabem o que é um método experimental, o método experimental nada mais é do que o nome está dizendo. É você fazer experimentações para entender o que se passa na cabeça do cliente e o que vende mais. Esse tipo, por exemplo, de colocar o preço só uma semana, ou colocar só cores mais chamativas, ou colocar os dois, é um tipo de método, não deixa de ser um método experimental também, porque você está experimentando ali qual é o que chama mais atenção para que você atinja mais o público-alvo. Experimental também ele tem a ver com a questão de experimentar os produtos, tipo experimentar os serviços. De repente tem empresas do ramo alimentício mesmo, tipo você vai no supermercado, aí você vê um tipo de suco novo, aí você tem lá a menina representante, que diz, toma aqui um golinho desse suco aqui para você ver se você gosta. Aí a pessoa vai lá e toma, e gosta, aí leva para casa. Esse é um tipo de método experimental. É um tipo de amostra grátis, né? Que você vai ter, e não necessariamente é só no mercado. Tipo, as meninas vão saber mais disso, né? Porque é um público-alvo que consome mais esse tipo de produto. O Boticário, ele tem um clube que é Clube Viva o Boticário. E você cadastra seu CPF e sempre que tem lançamento da Boticário, elas mandam para você um e-mail e você pega amostras grátis de produtos do Boticário, que vão de perfumes a hidratantes, a sabonetes. Assim, você ganha de graça. Vamos lá. Ícaro, Oi. um exemplo também é da Chili Beans, que você pode escolher experimentar vários óculos lá na loja. Pronto, esse é um tipo de método experimental. Show de bola, Smith. É um tipo de método experimental, porque você chega lá na loja e você experimenta o produto para saber se você gosta. As lojas de confecções, você entra no provador para saber se aquela roupa fica legal em você. Então, assim, são diversos modos que você pode testar esse método experimental. Aí vamos lá. Existe outra coisa que também eles fazem, que é o isolamento de fatos. Aí eles vão observar e mudar, aperfeiçoar e vão fazer a previsão futura. Exemplo, você montou um negócio, independente de qual seja o negócio. E o negócio não vem dando certo, as pessoas não vêm consumindo o seu produto, você teve uma boa inauguração, você divulgou e tal, sua publicidade está boa, porque no dia da inauguração lotou e tal, sua loja, o seu negócio, qualquer que seja esse tipo de negócio, só que os meses foram passando e as pessoas foram se esvaindo, né, saindo do seu negócio, elas não vêm mais comprar você. Alguma coisa está errada. Quer dizer que necessariamente tudo está errado? Não. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil tudo dentro de um negócio estar errado. Então, o que as pessoas fazem? Elas vão isolar seu negócio em fatos. Tipo assim, preço, qualidade do produto, se for comida, sabor, tá muito salgado, tá muito apimentado, tá pouco salgado, tá pouco apimentado, falta de variedade, pode ser diversos fatos para você saber o que está bom e o que não está legal. Como é que você vai fazer isso? Através de pesquisa de mercado. Você precisa voltar aos clientes que já compraram o seu produto para entender o que foi que eles não gostaram. Aí você vai observar, pronto, aí essa é a parte da observação. Você vai observar quais são os fatos que deram certo para que você continue com aquele negócio e entenda quais foram os que não deram certo. Eita. A partir desse momento, você corrige. Peraí, só terminar, Ribeirinho. Você corrige o que estava errado e a partir daí você já tem como ter uma previsão futura.
Você vai divulgar para aquelas pessoas que você mudou aquilo que eles não gostaram, convidar eles para experimentar. De repente, você pode fazer uma reinauguração com produtos de graça para as pessoas, né? Com degustação, né? Grátis. E aí as pessoas vão ver que de fato você mudou, que você se preocupou e elas voltam lá de novo. Fala, Ribeiro. Tipo assim, tem um cara aqui perto de casa da minha avó, que tipo assim, ele vende cachorro quente, essas merdas, sabe? Aí uma vez no mês, dia de sábado, ele faz assim, tipo assim, pra você compra, mas tipo assim, não paga, sabe? Aí lá tem um cardápiozinho, gostou, o que precisa melhorar, e tem o nome assim, tá ótimo. Aí tipo assim, é graça, de graça. Aí você, tipo assim, fala se tá Olha bom, que se tá legal. precisando melhorar. Muito bom, cara. Uma pessoa dessa, ele só tende a crescer. Porque, tipo assim, ele tá preocupado com o que não tá dando errado, ele fez já o isolamento de fatos, ele vai observar a resposta do cliente, corrigir o que não tá legal e fazer a previsão futura. Porque, assim, essa questão também ela é muito subjetiva e inerente do ser humano. Às vezes, uma pessoa só vai falar, não, tem pouca pimenta, mas só uma pessoa. E aí, é tipo assim, aquela pessoa não representa a massa, não representa as pessoas que não estão comprando. Aí, de repente, todas as outras pessoas vão dizer que tem muita pimenta. Imagine se você, com base em uma opinião, você aumenta a pimenta da comida que você faz e tal, e É só aí as pessoas você, passam e aí. Eito, é só você criar uma versão na qual, tipo, uma versão apimentada, tá ligado? Pra aquele público, daquele tipo de pessoa que tá dizendo isso. Exatamente, exatamente. Você chega num restaurante hoje para você comer, aí você diz assim, me dê, sei lá, 300 gramas de maminha ou 500 gramas de maminha. Aí a pessoa vai dizer para você, você quer bem passado, mal passado ou ao ponto? Bem passada é a carne sem ter um pouquinho vermelha. Ao ponto, ela tem um pouquinho de sangue, mas muito pouco. E mal passada é aquela carne que vem quase crua, mas que tem várias pessoas que gostam. Então, é justamente isso aí que você está falando. Você cria diversas possibilidades para que o cliente ele consiga personalizar o pedido dele e a partir desse momento você acaba agradando não todo mundo, que nem Jesus agradou, mas quase que todo mundo. Às vezes a pessoa não gosta do seu tempero. Que, por exemplo, a Acalanto, ela varia. Quem já comeu na Acalanto, que já comeu algum tipo daqueles sanduíches, dos hambúrgueres de lá, que x-tudo ou alguma coisa dos que vem carne, sabe que tem momentos que a carne tá com tempero, aí tá gostosa. Mas aí muda o cara que faz, o chapeiro, aí ele bota outro tempero na carne. Aí fica ruim. Aí você pede, aí quando você começa a comer, você não gosta. Aí depois muda também o chapeiro. Então tem que ter Eu não gosto não das coisas de lá, não. eu gosto. Mas você precisa ter uma preocupação com essa qualidade, com aquilo que você está oferecendo para seus clientes, para que você nunca perca, né? Para que você consiga, já que você gosta daquele negócio, ou então já que aquele negócio lhe dá lucros, você precisa ter, dar condições para que os clientes eles Ei, sempre cara. voltem no seu negócio. Oi. Tipo, eu queria dar um exemplo, por exemplo, assim, quando eu vou no shopping, eu Hum, sempre peço daquelas franquias mais famosas, né? O McDonald's, Burger King, Bob's. Aí hum. teve uma vez que eu queria variar. Aí eu sempre quis comer daquela Bebelu, tá ligado? Que é ali no vizinho do McDonald's. É uma delícia, cara. É Aí uma eu se- delícia mesmo Uma ali. coisa que eu amo, cara, é sanduíche no pão árabe. Aí eu vi um que vinha abacaxi. Aí eu pensei, Hum, cara, será que é bom? Porque eu sou uma pessoa que gosta de provar coisas novas, tá ligado? Aí, hum. macho, eu comi, é muito bom, cara, sério mesmo. Mas eu tô só comendo de lá agora. Eu dei uma pausa do Mac e do BK. Pois é, ó, Aí não é tem a rico história não, do meu amigo. Bebelu. Tu sabia da história? Tu sabe, conhece a história do Bebelu? Não, mas eu vou pesquisar depois, que eu gosto de Ícaro, vai histórias. um slide? Cara, eu já tô. Voltar? Só um, só pra me ver uma coisa, por favor. Ó, a história do Bebelu é assim. é, a Bebelu, ela surgiu no meio dessa galera do fast food, né? Burger King, Bob's, McDonald's, Subway, girafas e tal. E tipo assim, não. Na verdade, tem margem de mercado, mas se você estiver disposto a fazer algo diferente, que é o que eles fazem, né?
E aí, quando eles abriram com pão árabe e tal, diferente dos fast foods tradicionais que a gente conhece, eles não deram certo no início porque as pessoas não compravam. Não compravam de maneira alguma. O que aconteceu? Eles abriram degustação. Tem um Delícia 1 lá, que é os combos que tem a Delícia, né? Delícia 1, Delícia 2, Delícia 3 e tal. O Delícia 1, macho, é filé de carne mesmo, no pão árabe, né? Bacon, é, queijo. Tem a salada também, que eu mando tirar, porque eu não gosto de salada. Mas, enfim, eles têm diversos tipos de sanduíche lá, você sabe, né? Aí, quando eles abriram para degustação, que as pessoas começaram a provar o sanduíche da Bebelu, aí as pessoas fizeram exatamente isso que você fez. Gostaram tanto que passaram a comprar também do Bebelu. Tipo assim, deixaram de, de, de comprar. E existe também questão de ordenação, de lógica e de visão racional, que o nome já diz o que é, né? Existe lógica, existe ordem, existe uma visão racional dentro de diversos tipos de negócios que vão moldar cada negócio ao seu cliente. Basicamente, o que eu vou Ei, Ícaro, terminar a aula agora. Oi. travou aqui no meu, Travou, eu foi não tudo, consegui Ícaro. entender nada desse último. Travou, foi tudo. Voltou? Pra todo mundo travou, mas agora tá melhor. Pronto. Pois vamos lá. Todo negócio ele precisa de uma ordem, né? Uma organização. Todo negócio ele precisa de uma lógica e todo negócio ele precisa de uma visão racional das coisas, né? Não adianta a gente fazer só as coisas só por amor, que eu vou iniciar um negócio aqui pequeno e que vai dar certo, porque eu sou uma pessoa muito determinada, que não é assim, tudo precisa de um planejamento. Então, tipo assim, eu acho massa quando uma pessoa, por exemplo, que nem Luan vem dizer agora, que um cara com uma barraquinha de cachorro quente, que já não é grande ainda, mas tenho certeza que ele vai se tornar, ele começa com esse planejamento, com esse pensamento, com essa pesquisa, para saber se o produto dele é bom, ou melhor, ele sabe que o produto dele é bom porque tem pessoas que compram, mas ele quer saber o que ainda não está bom para que ele possa melhorar. Ei, Ícaro, é Então, tanto que, tipo assim, ó, todos os negócios. Hum, tipo assim, quando é no sábado que ele faz isso, no domingo já tem mais pessoa que vai, tipo assim, ontem foi de graça, será que amanhã vai ter? Aí acaba indo, gostando e comprando. pois é, exatamente. Então, assim, são pessoas que têm uma visão racional do negócio, né? Que tem uma ordem, que tem uma organização, né? Que planejam as coisas, certo? Então, tudo isso vem das organizações que a gente já falou lá atrás, das organizações militares e tal. Tudo provém, né? Tudo é influenciado por esses grupos. Deixa eu voltar aqui pro. Acredito que não está apresentando mais. Ligar aqui a câmera de novo para vocês. Por hoje a aula está encerrada. Hoje só foi, claro, só foi mais longa, porque ontem a gente teve aquela conversa, né? Não tive como dar aula, porque a gente conversou bastante. E hoje eu tinha que dar os dois conteúdos, eu não podia atrasar. Mas a partir de amanhã já volta ao normal, no máximo 40 minutos de aula para não cansar muito vocês, tá bom? Vou salvar, deixa eu interromper logo a gravação aqui, porque aí ela já vai para meu e-mail.